Há algo profundamente intrigante nas pessoas que parecem imunes ao culto da aparência. Enquanto o mundo gira em torno de filtros, marcas de roupa e padrões irreais de beleza, elas caminham desapegadas, como se carregassem um segredo que ninguém mais enxerga. Não é que sejam descuidadas. Muitas vezes, seu visual é impecável, mas sem esforço aparente. A diferença é que não há ansiedade por trás. Não há a pergunta constante: será que estou bem o suficiente? Elas simplesmente estão. E isso, em uma sociedade obcecada por imagens, é quase revolucionário. Antes que alguém pense em rotulá-las de desleixadas ou sem vaidade, vale um esclarecimento. Não se trata de falta de cuidado, mas de uma hierarquia de valores diferente. Enquanto a maioria aprende desde cedo que a aparência é moeda de troca, para amizades, oportunidades, até amor, essas pessoas, em algum momento, decidiram que outras coisas pesam mais. Talvez tenham percebido que um sorriso genuíno abre mais portas do que um corte de cabelo perfeito, ou que a confiança não se compra em lojas de maquiagem. Mas como chegam a essa conclusão? O que as faz resistir a uma pressão tão enraizada? A resposta muitas vezes está em feridas que viraram escudos. Algumas cresceram ouvindo que o que importa é o interior, mas sentiram na pele que o mundo não funciona assim. Talvez tenham sido julgadas pela roupa rasgada na infância, ou ignoradas por não se encaixarem nos padrões adolescentes. O cérebro, então, aprendeu: se eles vão me medir por isso, eu simplesmente tiro o poder deles. E assim, a aparência vira um território neutro, quase invisível. Não por desdém, mas por autopreservação. Outras, em contraste, foram tão elogiadas por sua beleza que aprenderam cedo o peso desse fardo. Se eu for só isso, o que sobra de mim quando a beleza acabar? Nesse caso, o desapego é uma forma de recuperar o controle. Não se trata de negar a vaidade, mas de não deixar que ela defina quem são. Há também aquelas para quem a aparência é apenas uma ferramenta, não um fim. São os tipos que usam a mesma camisa por anos não por preguiça, mas porque tem coisas mais urgentes ocupando a mente: um projeto, uma paixão, uma causa. Para elas, o tempo gasto em frente ao espelho é tempo roubado do que realmente importa. Não é que não gostem de se arrumar, é que a energia é finita, e preferem investi-la onde a recompensa é mais profunda. Essa mentalidade, aliás, revela algo fascinante. A verdadeira confiança não vem de se olhar no espelho e gostar do que vê, mas de não precisar do espelho para se sentir completo. Mas seria ingênuo romanticizar demais esse desapego. Em alguns casos, ele esconde uma armadura. Pessoas que sofreram bullying por sua aparência, por exemplo, podem desenvolver uma indiferença forçada. Não ligo para isso, como mecanismo de defesa contra a dor de não serem aceitas. Outras, depois de anos tentando se encaixar, simplesmente desistiram da batalha, não por paz interior, mas por exaustão. Nessas situações, o não ligar é menos uma escolha e mais uma rendição disfarçada. A diferença sutil está no olhar. Quem realmente superou a questão da aparência não ignora o assunto, apenas não lhe dá poder. O mais curioso é que, ironicamente, essas pessoas muitas vezes se destacam justamente por não tentarem. Em um mar de rostos filtrados e poses ensaiadas, quem não joga o jogo chama atenção sem querer. Não é à toa que muitos artistas, filósofos e inovadores ao longo da história foram conhecidos por seu estilo desleixado: Einstein com seus cabelos despenteados, Steve Jobs com seu uniforme de camiseta preta. A genialidade, às vezes, está ocupada demais para se preocupar com o supérfluo. E isso, mais do que qualquer roupa ou corte de cabelo, é o que as torna memoráveis. Se você se reconhece nesse texto, saiba: você não é estranho, nem preguiçoso, nem fora do padrão. Você simplesmente entendeu, antes de muitos, que a aparência é apenas a capa de um livro, e que os melhores livros não precisam de capas douradas para serem valiosos. O mundo pode continuar girando em torno de likes e padrões, mas você já descobriu um segredo antigo: a verdadeira elegância não está no que você veste, mas no que você carrega por dentro. E isso nenhuma tendência de moda jamais poderá comprar. Se essa reflexão fez sentido para você, comenta aqui. O que realmente importa na sua vida além da aparência? Compartilha com quem precisa ouvir que está tudo bem não seguir a multidão. E se quiser mais conteúdos que vão além do óbvio, ativa as notificações, porque a gente sempre tem mais para conversar. Até a próxima e lembre-se, você é muito mais do que um reflexo no espelho. Continuação do texto original, expandido com técnicas de engajamento. E se eu te dissesse que a sua desorganização é, na verdade, um sistema de prioridades que só você entende? Pense bem, enquanto o mundo perde horas escolhendo filtros para fotos, ajustando agendas coloridas ou debruçado sobre outfits para eventos que ninguém lembrará daqui a uma semana, você está ocupado demais criando coisas que duram.
Einstein não perdeu tempo alisando os cabelos quando estava desvendando a teoria da relatividade. Steve Jobs não se preocupou com a variedade de seu guarda-roupa enquanto reinventava a forma como o mundo se comunica. E você? O que está construindo enquanto os outros polem o verniz? Há uma rebeldia silenciosa em quem recusa o script. Você não é desleixado, você é seletivo. Não é preguiçoso e você é estrategista. Enquanto a maioria gasta energia em performar uma vida perfeita, você investe no que realmente move a agulha, ideias, conexões verdadeiras, trabalho que faz diferença. Sua bagunça é, na verdade, um mapa mental que só genialidades entendem. E aqui está a ironia: o mundo chama de desorganizado quem não segue suas regras, mas adora os resultados de quem as quebra. Os mesmos que torcem o nariz para sua mesa cheia de papéis são os primeiros a usar o produto que você criou nela. Os que criticam sua falta de dress code são os que mais consomem o conteúdo que você produz de pijama. A sociedade ama inovadores, mas odeia a desordem que os cria. E isso, meu amigo, é o maior elogio que você poderia receber. Mas atenção, isso não é desculpa para o caos sem propósito. Há uma diferença entre genialidade descompromissada e negligência disfarçada. A primeira constrói impérios. A segunda, só desculpas. A pergunta que você precisa se fazer é: minha bagunça está me aproximando ou me afastando dos meus objetivos? Se for a segunda opção, não é rebeldia, é autossabotagem com aura de arte. Os verdadeiros mestres da organização caótica, sim, isso existe, têm um segredo. Eles sabem exatamente onde está cada coisa no meio do caos. Sua mesa pode parecer um campo de batalha, mas você encontra aquele post-it amarelo de 2019 em 3 segundos. Seu celular pode ter 3.457 fotos não organizadas, mas você lembra exatamente em qual delas está a anotação do projeto que vai mudar sua vida. Isso não é desleixo. Isso é um sistema operacional pessoal, e só você tem a senha. E quando a sociedade insistir em julgar sua aparência, lembre-se: as pessoas que mudaram o mundo nunca se encaixaram nos padrões do seu tempo. Galileu foi chamado de louco, Frida Kahlo de excêntrica, Banks de vândalo. Todos eles tinham uma coisa em comum: enquanto os outros perdiam tempo tentando ser normais, eles estavam ocupados demais sendo extraordinários. Você não precisa de um dress code para ter autoridade. Não precisa de um feed impecável para ter impacto. O que você precisa é de coragem para continuar sendo você, mesmo quando o mundo insistir que está errado. Agora me diz. Diamante azul pequeno: qual foi a última vez que alguém te julgou por não seguir um padrão, e você provou que estava certo? Diamante azul pequeno: o que você conquista quando para de perder tempo com o que não importa? Diamante azul pequeno: qual é a sua bagunça genial? Eu quero saber, comenta aqui embaixo. E se esse texto fez você se sentir menos estranho e mais poderoso, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Porque o mundo já tem demais de gente igual, o que falta é mais gente como você. Ativa as notificações para não perder os próximos insights. Prometo que nenhum deles será sobre como dobrar meias. Até a próxima, revolucionário. Foguete. PS, se você guardou esse texto para ler depois, pare tudo e leia agora. Porque a vida é curta demais para deixar as coisas importantes para quando der tempo. E você, sim, você é importante. O mundo está cheio de pessoas que se encaixam em caixas. E você? Você já percebeu como a sociedade adora rotular? Você é muito intenso, você é muito quieto, você é muito diferente. Como se existisse um manual de instruções para ser humano, e quem sai da linha fosse um defeito de fábrica. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta: as pessoas que mudam o mundo são justamente aquelas que se recusam a caber em qualquer caixa. Pense nos gênios que desafiaram o status quo: Frida Kahlo, que transformou dor em arte e fez do corpo imperfeito um símbolo de resistência. Steve Jobs, expulso da própria empresa por ser difícil de lidar, mas que revolucionou a tecnologia porque acreditava mais na sua visão do que nas regras. Malala, que aos 11 anos já sabia que o silêncio das meninas era uma prisão, e decidiu quebrá-lo, mesmo sob ameaça de morte. Todos eles tinham algo em comum: enquanto o mundo insistia em dizer você está errado, eles estavam ocupados provando que o erro era do mundo, a armadilha da normalidade, e porque você não deveria querer pertencer a ela. A gente cresce ouvindo que ser normal é seguro. Não chame atenção, não seja exagerado, seja como todo mundo. Mas aqui está o problema: a normalidade é uma ilusão. Ela muda de acordo com a época, a cultura, o grupo social. O que era normal há 50 anos hoje é considerado absurdo, e o que é normal hoje daqui a 20 anos será ridicularizado. A normalidade é apenas o que a maioria aceitou sem questionar.
E a maioria, meu amigo, não está aqui para inovar. A maioria está aqui para marca de seleção seguir tendências, mesmo que não façam sentido. Marca de seleção repetir padrões, mesmo que estejam quebrados. Marca de seleção evitar conflitos, mesmo que isso signifique trair a si mesmo. Mas você não nasceu para ser maioria. Você nasceu para ser a exceção que prova a regra. O preço de ser você, e porque vale cada centavo. Claro, ser diferente tem um custo. Você vai ser mal interpretado, porque as pessoas julgarão suas escolhas pelo próprio medos. Ser excluído, porque grupos se formam em torno de semelhanças, não de singularidades. Ser testado, porque o mundo adora tentar dobrar quem não se curva. Mas aqui está o segredo. Todo esse preço é na verdade um investimento para algo muito maior. Cada vez que alguém te chamar de esquisito, você está um passo mais perto de encontrar sua tribo, aquelas pessoas que vão te celebrar exatamente por aquilo que os outros criticam. Cada vez que te excluírem por não seguir as regras, você está liberando espaço na sua vida para oportunidades que só aparecem para quem ousa. Cada vez que te testarem, você está fortalecendo a musculatura da autoconfiança, porque quem aguenta pressão vira diamante. A pergunta não é, por que eu sou tão diferente? A pergunta é, o que eu posso fazer com essa diferença que ninguém mais pode? Sua estranheza é seu superpoder, e o mundo precisa dela. Você acha que Elon Musk não foi chamado de louco quando falou em colonizar Marte? Que Beyoncé não ouvia que era arrogante por exigir excelência? Que Einstein não tirou notas ruins na escola por questionar demais? Todo gênio foi primeiro um estranho. Todo líder foi primeiro um rebelde. Todo inovador foi primeiro um fora da curva. Sua intensidade é o que vai fazer as pessoas lembrarem de você em uma sala cheia de vozes monótonas. Sua teimosia é o que vai te fazer persistir quando todos desistirem. Sua sensibilidade é o que vai te permitir criar coisas que tocam almas. O mundo não precisa de mais uma pessoa igual. O mundo precisa de você, exatamente como você é. Agora me diz, e seja brutalmente honesto. Fogo, qual foi a última vez que você escondeu uma parte de si mesmo só para se encaixar? E o que teria acontecido se você não tivesse escondido? Lâmpada elétrica, que deficiência ou estranheza, sua já se tornou sua maior força. Eu quero exemplos reais, comenta aqui. Foguete, se você pudesse parar de se preocupar com a opinião alheia hoje, o que faria diferente amanhã? Um desafio para você, sim, você que está lendo isso agora. Nos próximos 7 dias, faça uma coisa que o você normal nunca faria. Pode ser postar aquela ideia maluca que você sempre segura. Dizer não para um compromisso que você só aceitaria por obrigação. Usar aquela roupa, corte de cabelo ou estilo que todo mundo acha demais. Iniciar aquele projeto que parece impossível. E depois volta aqui e me conta, como se sentiu? Por que isso é urgente? Porque a vida não é um ensaio. Você não tem uma segunda chance para ser quem você é. Cada dia que você passa diminuindo seu brilho para não ofuscar os outros, é um dia que o mundo perde a oportunidade de ser iluminado por você. Cada vez que você silencia sua voz para não causar incômodo, é uma ideia revolucionária que morre sem nascer. Cada vez que você se compara e acha que não é suficiente, é uma versão mais fraca de si mesmo que você está escolhendo viver. Pare. Agora. A última coisa que você precisa ouvir hoje. Você não está quebrado. Você não está demais. Você não está de menos. Você está exatamente no ponto em que a magia acontece, aquele lugar onde o medíocre desiste e o extraordinário começa. Então vá em frente. Seja intenso. Seja inconveniente. Seja inesquecível. E quando o mundo tentar te colocar de volta na caixa, lembre-se. Caixas são para presentes. E você não é um presente, você é quem dá os presentes. Se esse texto te cutucou a alma, faça 3 coisas. Tecla 1, salva, porque você vai querer reler quando a dúvida bater. Tecla 2, compartilha com aquele amigo que sempre se sente fora do lugar, ele precisa saber que não está sozinho. Tecla 3, comenta com uma palavra que defina sua estranheza, a minha é caótico criativo. E você? Ativa as notificações para não perder a próxima dose de verdade sem filtro. Porque aqui a gente não fala de coisas chatas, a gente fala de você, do mundo e de como conquistar um pelo outro. Até a próxima, revolucionário. Fogo. E lembre-se, a caixa era pequena demais para você desde o início. Continuação do texto original com expansão profunda sem repetições e mantendo o padrão de engajamento. Você acha que é demais? Que suas ideias são exageradas, seus sonhos inatingíveis, suas emoções cansativas para os outros. Engano seu. O mundo não está pronto para o que você carrega, e isso não é um defeito, é uma prova de que você não foi feito para caber. Você não é demais.
Você é o suficiente para quem merece te ter. E aqui está a verdade que ninguém te contou. As pessoas que te chamam de intenso são as mesmas que secretamente desejam ter metade da sua coragem. As que te acham dramático são as que nunca sentiram algo com tanta força a ponto de queimar por dentro. E as que dizem que você exagera. Elas só não entendem que para alguns, viver em meia tinta é pior que não viver. Você não é um problema a ser resolvido. Você é uma questão a ser respondida, e a resposta, meu caro, não está em se diminuir, mas em encontrar quem saiba ler suas entrelinhas. Pare de se desculpar por marca de seleção sentir demais. O mundo precisa de gente que ainda chora com filmes e se emociona com pores do sol. Marca de seleção querer demais. Os que conquistam histórias são os que se recusam a aceitar migalhas. Marca de seleção ser demais. A humanidade avança graças aos loucos, aos sonhadores, aos que se recusam a ser normais. Normalidade é uma prisão com grades douradas. E você? Você nasceu para voar. Mas atenção, porque verdade sem filtro às vezes dói antes de curar. Há uma diferença entre ser intenso e ser tóxico para si mesmo. Intensidade é paixão, é fogo, é criar mesmo quando o mundo diz pare. Toxicidade é se sabotar porque no fundo, você acha que não merece o que deseja. Qual dos dois você tem alimentado? Se for o segundo, pare agora. Você não é um projeto falho. Você é uma obra em progresso. E toda obra mestra leva tempo, rasuras e camadas de tinta que de perto parecem bagunça, mas de longe, é arte. E quando a dúvida bater porque vai bater, lembre-se. Os maiores nomes da história foram chamados de loucos antes de serem chamados de gênios. Van Gogh foi demais para sua época. Tesla foi demais para seus contemporâneos. Frida Kahlo foi demais para os padrões de beleza. E hoje, o mundo se curva diante deles. Não é coincidência que os que mudaram tudo eram justamente os que não cabiam em caixa nenhuma. Agora a parte que interessa. O que você vai fazer com isso? Continuar se encolhendo para não incomodar? Opção segura. Opção chata. Opção que te deixará com 80 anos se perguntando, e se? 2. Ocupar o espaço que é seu por direito, mesmo que tremendo, mesmo que com medo, mesmo que sozinho no início? Opção terrível. Opção gloriosa. Opção que te fará olhar no espelho e pela primeira vez reconhecer quem está ali. A escolha é sua. Mas saiba, o mundo já tem demais gente comum. O que falta são almas que ousem ser extraordinárias. Se esse texto te acertou no peito como um soco de verdade, faça isso agora. Tecla 1 salva esse post porque daqui a 3 meses, quando a autossabotagem bater, você vai precisar reler. Tecla 2 manda para aquele amigo que sempre ouve, você é muito, ele precisa saber que sua estranheza é, na verdade, superpoder. Tecla 3 comenta com uma palavra que defina sua intensidade, a minha é fogo lento e a sua. Ativa as notificações para não perder a próxima dose de verdade crua e motivação sem açúcar. Porque aqui a gente não fala de coisinhas fofas, a gente fala de você, do medo que te paralisa e da coragem que você nem sabe que tem. Até a próxima incêndio ambulante. Fogo. E lembre-se, se você cabesse em uma caixa, já estaria empacotado há muito tempo. Mas você não cabe. E isso é a melhor notícia que você poderia receber hoje.